Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo do Evangelho Redivivo, que é o livro que nós estamos estudando. Estamos estudando o livro 2. E agora, para a gente iniciar o trabalho, eu vou pedir a Márcia para ler a nossa mensagem inicial e depois a Noêmia vai fazer a prece, tá? Então, vamos lá. Deixa eu desabilitar o meu microfone. Boa noite a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Legião. E perguntou-lhes: Qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 9. Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ineludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemo-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais, manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na nossa própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos a reclamar a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Noêmia, pode fazer a prece. Eu estou falando aqui e ninguém está me ouvindo. Boa noite a todos. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos a Deus e pedindo para nos fortalecer no dia de hoje, agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez estarmos todos aqui reunidos para o nosso estudo do Evangelho do Rede Vivo. Agradecemos também ao Senhor pela vida, agradecemos pelo dia de hoje, que abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, nos proteja, guie os nossos passos. E agora vos pedimos, Senhor, iluminai a irmã que vai fazer o estudo de hoje, que nós possamos executar, possamos fazer
o que o Senhor nos deixou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Noêmia. E vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho Redivivo, do livro 2. E o tema de hoje é o tema 31, que fala da pregação do reino dos céus ainda. Dessa vez o assunto é os gadarenos endemoniados. Está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, e quem vai trazer para a gente o assunto é a Miriam Simone. Miriam Simone, a palavra é sua. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem complexo da doutrina espírita, que é a obsessão. E está, como a Georgia já disse, no capítulo 31, que faz parte da pregação do Reino dos Céus, e a gente vai ver os seguintes subtemas. Os gadarenos endemoniados, que está em Mateus 8, 28 a 34, a ação de Jesus no trato das obsessões e as graves consequências das subjugações, e o diálogo de Jesus com os obsessores. Para começarmos a falar sobre esse capítulo, a gente vai entender um pouquinho primeiro o que é uma obsessão. Porque esse capítulo fala da cura de Jesus de uma obsessão. Obsessão é a ação persistente com espírito mal. A gente pode entender aqui, gente, espírito mal como um espírito inferior, porque é o espírito inferior que causa a obsessão, que provoca a obsessão. Só o espírito inferior exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral. Nós sabemos que nós somos influenciados sempre, diretamente pelos espíritos, né? E na nossa condição moral, no nosso planeta, esses espíritos estão aqui na Terra presentes, em maior parte são os espíritos inferiores. Muito diversos, desde a influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A gente vai chegar em todos esses casos, tá? Quase sempre a obsessão exprime vingança que um espírito aqui não é tira, aqui foi colocado errado, que um espírito exerce e com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então, é a influência que um espírito exerce sobre um outro espírito. Isso pode estar baseado numa outra existência com que eles vieram junto, que estiveram junto em uma outra existência, e por alguma razão houve uma discordância, vamos dizer assim, né? De opiniões, ou outras coisas piores, né? Uma agressão, porque às vezes, às vezes com uma palavra a gente consegue, a gente está vendo isso direto nos livros da Ivone do Amaral Pereira. Às vezes a gente fala alguma coisa e machuca tão profundamente aquele espírito, e isso fica guardado no perispírito dele. E aí, ele vai levar isso quando ele desencarnar. E às vezes a gente já esqueceu o fato há muito tempo, mas esse espírito que foi agredido, não. A gente tem que ter muito cuidado nas nossas ações com os outros, né? Que nós levamos para os outros, porque uma simples malquerência, né, pode gerar uma obsessão futura.
Você me avisa quando for para passar, tá, amiga? Pode passar, já terminei de explicar. E a obsessão também não podemos esquecer que é uma questão de sintonia. E sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos. Nós precisamos estar afinizados com esses espíritos. Para ser obsediados, precisamos estar no mesmo grau de sintonia deles. Encarnados ou desencarnados. Mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, ou seja, é afinidade moral. Encarnados ou desencarnados, porque existe a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, e segue assim, né? Ou de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então, existe vários tipos de sintonia com vários espíritos, né? E, Simone, e pode também ter a obsessão do encarnado para o desencarnado, para com o Isso, desencarnado, né? sim, verdade. Pode passar, Jorge. Os espíritos que se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou susceptíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, por isso que eu disse, a gente pode colocar ali na obsessão como espíritos inferiores, com os espíritos viciosos, ou que podem tornar-se tais, ou que podem chegar a ser viciosos, né, através da influência deles. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos, é o que a gente acabou de falar, como consequência da afinidade de sentimentos e de pensamentos também, né? Pode passar. E existe 3 graus de obsessão. E a gente não vai entrar muito detalhadamente no tema, que, como eu disse, é um tema complexo, muito grande, mas a gente vai procurar explicar de uma maneira que satisfaça, né? Pelo menos o estudo da noite. Então, a obsessão simples é influência moral sem sinais exteriores perceptíveis. É o começo de uma subjugação ou de uma fascinação, né? Porque nenhum espírito se aproxima de um outro espírito já nesse grau de fascinação ou subjugação. Ele começa na obsessão simples, aquela influência sutil que às vezes nem conseguimos perceber. Então, ele vem através de ideias, vem interferindo na nossa vida através de ideias, e essas ideias vão nos trazendo inquietação, desconfiança, insegurança. Ele vai colocando tudo isso no nosso pensamento, né? E isso vai afetando o nosso equilíbrio emocional e psíquico. Essas desconfianças que eles vão sugerindo, eles conhecem toda a nossa vida, nós estamos aqui cercados, né, por uma pleiade de espíritos, então eles conhecem todas as nossas ações e os nossos pensamentos, e eles vão influenciando nos nossos pensamentos. E isso é a obsessão simples. A fascinação influência nos pensamentos e na vontade. Aí já coloca a vontade também. O obsediado fica sob a ação hipnótica, passando a viver das ilusões e ilusões produzidas pelo obsessor. Na fascinação, já tem uma indução telepática, é mente a mente, produzida sobre a mente do obsediado. E aí essa ação pode também repercutir do corpo físico. E dependendo do tempo que esse
que esse obsessor estiver ligado a esse obsediado, ele pode adquirir, assimilar até as atitudes e forma de ser do obsessor. Ele pode agir da maneira que esse obsessor agia, entendeu? Tamanha simbiose que existe entre os dois, né? E subjugação é uma constrição moral ou física. Olha a palavra, constrição. Ele paralisa o espírito do obsediado. Moral ou física, que paralisa a vontade do que sofre e a faz agir a seu malgrado. É a perda do uso do livre-arbítrio. Então, na subjugação, já é uma coisa mais grave, é uma obsessão mais grave, é um tipo de obsessão mais grave. Aqui, o obsediado vai fazer o que o obsessor quiser. Ele consegue paralisar a vontade do obsediado. E então ele perde o seu livre-arbítrio, né? Porque ele vai agir de acordo com o que o obsediado quiser, o obsessor queira que ele faça. Ô, Miriam Simone, o Álvaro está com a mão levantada. Pode falar, Alvinho. Boa noite a Boa noite. todos aí. Esse obsessor é encarnado ou desencarnado? A obsessão é igual a gente falou no começo, pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para eu não, desencarnado. Aqui nós vamos falar de um obsessor desencarnado. Um não, vários, que a gente vai ver durante o tema, que quando Jesus pergunta para ele, a Márcia leu lá no começo, quem era ele, e ele disse, nós somos uma legião. Então, não era um obsessor aqui nesse capítulo, eram vários obsessores. Tá? entendi, mas eu não estava no início, aí eu estava. Entendeu então, Alvin? Entendeu? Entendi. Aqui no capítulo a gente vai falar de encarnado, de desencarnado para encarnado. Sim, Tá? sim. Boa noite a todos aí também. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Vão me parando, tá, gente? Que esse assunto é Não, um pouco... deixa eu tirar uma dúvida. Um caso de suicídio é considerado subjugação? Porque tem Sim, gente que às diz que se vezes. sente tentada a se suicidar. Pode ser sim, pode. A gente vê nos livros de Ivone, ela cometeu 2 suicídios, e nos 2 suicídios ela estava obsediada. Agora só temos que, assim, eu sempre faço essa ressalva, porque senão fica muito fácil para nós acharmos que tudo é influência do espírito. Exato. No Aham. caso da Ivone, ela já tinha predisposição e o espírito, o que que ele fez? Trabalhou ali. Ele trabalhou ali naquela fragilidade. Não é por conta dos nossos defeitos morais, a gente atrás, como a Miriam Simone falou anteriormente, logo no primeiro slide, não foi, a Miriam? Você falou sobre afinidade moral. Sobre a sintonia, exatamente. Porque se a pessoa ela consegue nessa existência manter um padrão vibratório moral, vai conseguir ser influenciado, não vai ter um processo de obsessão simples, de fascinação, muito menos subjugação. Eu sempre ressalto isso, gente, para a gente não achar que tudo que acontece é influência espiritual. Tirando, Sim, no sentido de tirar a responsabilidade do espírito encarnado, tá? Só E nesse se sentido. o espírito encarnado está subjugado a um espírito desencarnado inferior, é porque ele tem vícios morais, né, gente? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, né? Que ainda Uhum. temos nossos vícios morais, ainda somos imperfeitos ainda. Aí No a caso aí, subjugação. o obsessor ele encontrou terreno fértil, né, para trabalhar. Ele A acha que gente vai ver isso muito bem, porque no final eu trago uma explicação de Amélia Rodrigues, que fala, ela tem um texto que fala desse capítulo. Então, ela
esclarece muito bem para nós o que falta ser esclarecido aqui, entendeu? Aí a gente vai ver bem lá no finalzinho. Então, gente, são graus. Primeiro, o obsessor começa com uma obsessão simples, vai influenciando sutilmente, a gente nem percebe que está sendo influenciado, e depois ele passa para a fascinação, começa a controlar os nossos pensamentos, a nossa vontade, e depois ele passa para paralisia realmente dos nossos sentimentos, da nossa vontade, e nós acabamos perdendo o livre-arbítrio. Então, a subjugação já é um caso grave, e o obsessor, nesse caso, ele tem um conhecimento técnico mais avançado. Ele domina o cérebro do encarnado através da hipnose. Ele domina o cérebro do encarnado. É isso aí, gente. Pode passar, Jorge. Acho que eu não esqueci de nada, não. A subjugação, importa considerar, porém, que na possessão, subjugação, em alguns livros a gente vai ver ainda escrito esses dois termos, que quer dizer a mesma coisa, ou subjugação ou possessão. A gente ainda vai ver em alguns livros isso. O possessor não habita o corpo do obsediado. Isso seria impossível. Isso é bom a gente frisar. O corpo o perispírito do obsediado está ali também. É o que a gente acabou de falar. Ele coabita, ele está junto, interferindo nas ações, nos pensamentos do outro, mas de maneira alguma o perispírito do obsediado se afasta. Eles estão juntos ali, numa simbiose, é o que a gente falou lá no começo. Eles estão entrelaçados, vamos dizer assim, não sei se podemos usar essa palavra, por afinidades. E ela pode ser moral, Georgia trouxe isso para a gente a semana passada, eu acho. Moral ou corpórea. Eu tenho um pedacinho aqui que fala isso. Moral ou corpórea. Moral é quando ele influencia nos nossos pensamentos, nos nossos atos, quando ele já está há algum tempo em simbiose e começa a lesionar também o corpo físico, é o corpóreo. Primeiro ele começa, como a gente viu lá, com essa moral, com essa influência moral. E depois, essa influência corpórea vai depender também e muito do tempo que esse obsessor fique ligado ao obsediado, tá, gente? Quanto mais tempo ele fica ligado ao espírito obsediado, mais ele vai causando não é prejuízos. Como que eu vou falar essa palavra? Danos mesmo, né? Danos, isso, obrigado, Marta. Danos no corpo físico. Existe sim, eles são capazes disso, a gente vai ver isso bem mais lá na frente um pouquinho, tá? Pode passar, João. Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. É o que a Márcia acabou de explicar. Se eles estão ligados a nós, é porque nós demos alguma brecha, nós temos nossos vícios morais, nós temos ainda reajustes a fazer com a lei divina, nós podemos ter reajustes a fazer com esse espírito, com certeza, né? Para os afastar, não basta pedir-lhe, nem ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. É preciso a transformação moral, que a gente vem batendo nessa tecla sempre, né, gente? É preciso a gente querer nos livrarmos desse espírito, porque às vezes nós chamamos esses espíritos, nós gostamos de estar em companhia desses espíritos. A espiritualidade tem um trabalho imenso para separar esse espírito de nós, que mesmo que eles não sejam um espírito mau, que não queiram o nosso mal, eles nos fazem mal. Porque é um outro fluido, é um outro tipo de fluido que está ligado a nós. Então, e aí a gente
acaba chamando, através do nosso pensamento, esses espíritos de novo para perto de nós. Então, depende muito de nós como é que fala? Romper essa ligação, tá? Miriam Simone, eu Vamos? chego a dizer que não depende muito, depende de nós. É de nós, Exatamente, né? né, Márcia? Mas aí, quando a gente, é o que eu falei, quando a gente já está nesse grau de subjugação, já fica mais difícil a gente se impor a esses espíritos, já fica mais difícil aí a gente precisa de ajuda mesmo, porque já é mais difícil para a gente. Quando é uma obsessão simples, é mais fácil a gente, até sem ajuda, nos livrarmos deles. Mas quando é uma subjugação, uma fascinação, já vai ficando mais difícil. Vamos? George, pode passar. Gente, está muito rápido? Vai parando se tiver alguma dúvida. Então, aí chegamos. A gente já deu uns esclarecimentos sobre a obsessão. Não estamos fazendo um estudo aprofundado, porque envolve uma série de outros fatores. A gente está fazendo um espírito mais aprofundado no Missionários da Luz, que a gente está falando sobre influência, e é 16 horas, 16 horas, e é na segunda-feira, gente. A gente está estudando os livros de André Luiz e tem esse assunto, a gente está exatamente nesse assunto. Mas o estudo do tema atual destaca, o estudo de hoje, do capítulo de hoje, destaca tipo ou grau severo de obsessão, denominado subjugação, cujos conceitos e consequências merecem ser mais bem estudados. É muito difícil compreender o ensinamento de Jesus, relatado por Mateus, Marcos e Lucas, está nesses 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, essa passagem, sem as explicações espíritas. Por isso que muitas passagens do evangelho a gente não consegue entender, se não tiver a ajuda do espiritismo, né? Como a gente vai entender essa passagem sem chegar lá na influência dos espíritos sobre nós, na existência dos espíritos, na reencarnação? É difícil você entender, você não tem como entender isso. Para um espírito encarnado ou desencarnado, produzir interferência negativa no modo de pensar ou de agir de alguém, é preciso, em algum momento, haver sintonia entre ambos. Sintonia que é, em geral, determinada pela afinidade moral e ou intelectual. É o que a gente já explicou lá em cima, né? Algum momento, e eles ficam de olho, tá, gente? Principalmente quando são esses espíritos vingadores, esses espíritos arraigados no mal, eles ficam de olho em nós, esperando uma brecha, esperando que a gente dê uma brechinha para eles agirem. É o horário de mestre, né? Vamos, pode passar. Jorge, Oi, aí. E aí a eu gente, passei. então, Você que gente, está travando aí de vez em quando, tá, Miriam? Você está congelando e é? e sua voz fica Mas está dando para picotada. entender direitinho? Tá, não está acontecendo toda hora, não, mas já aconteceu a segunda vez que acontece. Você trava e picota a Frente ao sua voz. aparelho, você acredita que eu estou em frente ao aparelho Mas exatamente com medo de com muita travar por causa da chuva? estabilidade. Está com muita estabilidade. Então, Georgia, lê para mim esse Leia. capítulo de Mateus. Aí então, a gente vai entrar no capítulo agora, depois dessas primeiras explicações. Tá, então, o título é Os Gadarenos Endemoniados. Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram a gritar: Que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploraram, dizendo:
Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. A gente vai, como sempre eu gosto de fazer, a gente vai vendo versículo por versículo, para a gente poder entender melhor, tá? O que quer dizer esse capítulo de Mateus. E a gente começa, então, com a parte histórica, mostrando, pode passar, Jorge, onde era Gadarenos, eram os habitantes da cidade de Gadara. Tá dando para ver direitinho aí, gente? Tá? Esse episódio, ele se passa logo após a pesca, a tempestade acalmada. Porque é no mesmo lugar onde Jesus estava ali com o barco. Ó, Jesus, lembra na tempestade acalmada? Jesus saiu de Cafarnaum e foi para o outro lado do Mar da Galileia. E é nesse mesmo barco, esse mesmo episódio acontece aí. E quando a tempestade acalma, eles descem do outro lado do Mar da Galileia, do outro lado E é onde fica Gadara, aonde se passa esse episódio. Eles aproam o barco aí e descem aí nessa cidadezinha. Gadara era uma cidade que não era habitada pelos judeus. Era uma cidade habitada por romanos e gregos. Aí os textos dizem que daí que pode se originar essa manada de porcos, porque era uma região muito árida, então não tinha como plantar, não tinha como desenvolver outro tipo de economia. Então, os textos colocam isso, que a explicação da manada de porcos aí é essa. E não era habitada por judeus, era habitada por romanos e gregos. Era uma cidade rica, luxuosa, e foi aí que aconteceu uma das 10 cidades, uma das 10 cidades pertencentes à Decápole, né? As cidades autônomas, uma das 10 cidades autônomas. Por isso era habitada por romanos e gregos. Podemos passar, então. Então, gente, foi no mesmo dia isso, tá? Na mesma época, na mesma hora. Não sei se na mesma hora, não podemos dizer na mesma hora, né? E aí a gente tem que entender o que o texto, porque o título do texto é Os Endemoniados Gadarenos. A gente já viu que endemoniado é obsediado. Na doutrina espírita nós chamamos de obsediado. É a pessoa portadora de obsessão. E obsessor é citado nos textos sagrados como demônio, como espírito impuro. Então, são esses os nomes que vamos encontrar nos textos sagrados, né? Nas Sagradas Escrituras. Demônio, espírito impuro e espírito maligno, que quer dizer a mesma coisa, né? Só que a gente já viu, acho que foi Geórgia que falou sobre esse estudo, que lá na antiguidade, demônio, do grego daimon, queria dizer espíritos bons ou maus. Não significava especialmente espíritos maus. No começo, lá na antiguidade, eram espíritos bons ou maus. A tradução de daimon, né? E depois, nas Sagradas Escrituras, a gente já viu aí, né? Foi passando o tempo, é citado como demônio, espírito impuro, tá.
Mas vale lembrar que na antiguidade esses espíritos tinham essa condição perpétua. Eles continuavam como espíritos impuros, malignos, para sempre. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que não há essa condição de espíritos endurecidos no mal eternamente, não. São espíritos, a doutrina nos diz que são espíritos infelizes, apenas afastados provisoriamente do bem, que, de acordo com que eles forem se esclarecendo, forem crescendo em sabedoria e em verdade, forem entendendo melhor o Evangelho, eles vão melhorando sua condição moral, sim, como acontece com todos nós, né? E vão se desvinculando do mal e se aproximando mais do bem, né? Então, não existe essa condição de espíritos criados para o mal ou que sejam maus eternamente, porque a nossa condição é de espíritos perfeitos. Um dia todos nós vamos alcançar a perfeição. Então, todos eles têm a oportunidade de chegar lá, né? Mesmo que hoje sejam obsessores, sejam espíritos arraigados no mal, mas uma hora eles vão chegar a essa condição de espíritos melhores, vamos dizer assim, né? Melhores. Nessa passagem evangélica, existe processo obsessivo? A gente já viu, a gente começou falando sobre isso, né? Qual o tipo? A nítida referência de processo obsessivo em grau severo, denominado subjugação, ou possessão, né? Que a gente já falou aqui. Por possessão, subjugação por possessão. Pode passar, Jorge. Localizamos nos três textos que eu já falei. Marcos fala sobre esse assunto, Lucas e Mateus. Obsessão por subjugação possessiva, que é sempre produzido por espíritos endurecidos, perseguidores implacáveis que atuam sobre o sediado, não lhe dando tréguas. Nessa situação, raramente há apenas um perseguidor espiritual, no caso do texto aqui, envolvido no processo, mas um agrupamento de espíritos obsessores caracterizando uma legião. As ações de tal perseguidores trazem vinculações que se reportam a atos que ocorreram nesta ou em outras reencarnações, envolvendo obsessor e obsediado num círculo de mágoa e ódio. Os obsessores não atendem às exortações, não aceitam conselhos, não obedecem às razões e não há sentimentos generosos que os comovam. Então, são espíritos realmente endurecidos no mal, arraigados no mal, e que difícil eles se convencerem. Então, é um trabalho de paciência, de dedicação, de tempo, porque não pensamos que vamos em uma reunião mediúnica conseguir que um obsessor volte atrás, né? Deixe o seu obsediado tranquilo, em paz. Miriam Simone, isso que você falou é muito importante, porque na maioria das pessoas são imediatistas, nós somos, né? E queremos, alguém tem que resolver o meu problema. Um amigo meu em Barra Mansa foram 7 anos de trabalhos mediúnicos para ele conseguir se ajustar com o espírito obsessor, vamos dizer assim, porque necessita de um ajuste, né? Não é só Sim, pegar e tchau, né? Não é isso. Foram exatamente. 7 anos. Mais alguém, gente?
Pode passar, Jorge. A ação de Jesus no trato das obsessões. Como Jesus procedia para tratar os obsessores, né? A gente vai ver aqui agora. O que Jesus fez para livrar esse obsediado? Antes de tudo, era necessário afastar, olha bem, gente, afastar o que a Márcia acabou de falar aí, ó. Primeiro, tem que se afastar a carga fluídica negativa e doentia que impregnava as estruturas do perispírito e do corpo físico. Porque quando ele está nesse processo de simbiose, os fluidos dele estão ali, ó, juntos, ou às vezes até atrapalhando o fluido do outro espírito. As ações desobsessivas e curas de Jesus decorrem da elevadíssima superioridade de seu espírito e do poder grandioso da vontade e do seu magnetismo, saturado de fluidos e energias inconcebíveis para todos nós. Saturado de fluidos que não conseguimos nem imaginar o tipo de fluido emanado pelo Mestre. Operavam fatos extraordinários. Jesus libertava os envolvidos no processo, fazendo-os compreender a importância do perdão. Então, é o que a gente já falou lá em cima, esse quadrinho aí, é o que a gente já falou lá em cima. Ela pode também... As moléstias do corpo físico são imperfeições físicas e influências físicas causadas por influências físicas exteriores, né? Pode ser causada por vírus, por bactéria, por uma mudança climática, as doenças do corpo físico, as moléstias do corpo físico. A obsessão é causada por imperfeições morais, que dão ascendência a um espírito mau. A gente já falou isso mesmo, né? E o remédio para isso, então? Para as moléstias do corpo físico, o remédio é fortalecer o corpo. E para as moléstias causadas pela obsessão, para as moléstias morais causadas pela nossa imperfeição moral, é fortalecer a alma. É isso, né? O orar, né? Aí nós vimos nos missionários que o melhor antídoto para a obsessão é a prece, né? Fortalecer o espírito imortal que somos, né? Pode passar, Jonas. A ação de Jesus no trato das obsessões. Para assegurar a libertação, primeiro Jesus saneou, livrou esse espírito a gente viu lá em cima, dos fluidos negativos do obsessor, e depois, para assegurar a libertação, é preciso que o espírito perverso, o obsessor, seja levado a renunciar a seus maus desígnios, seja levado a renunciar a essa vingança, e que nele desponte o arrependimento, assim como o desejo do bem. Então, não, a gente já viu que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa de minutos, de segundos, é uma tarefa de meses, de anos, até que se convença esse obsessor a renunciar, a desistir dessa vingança e se arrependa e entre no caminho do bem, né? E não é fácil você fazer com que o espírito arraigado no mal, com desejo de vingança, passe por esse processo todo, né? Ô, Miriam, um Pode falar, comentário Ju. aí, né? Dentro do que você falou, e a Márcia já tinha citado anteriormente também, eu lembrei aqui agora, porque eu fiz um estudo, né, dele, do Divaldo. Divaldo teve um obsessor que o acompanhou muito, não foi só essa reencarnação dele, outras reencarnações, que foi uma pessoa que ele conviveu
num século bem passado aí, e que, numa situação de combinação lá dos dois, na época, Divaldo, né, o espírito, que hoje é Divaldo Franco, armou uma cilada para esse suposto amigo dele, e numa fuga ele fez essa pessoa despencar, né, do alto lá do palácio, lá da janela, pensando que estava saindo por uma porta de fuga, que ele falou, vem por aqui. Eu me lembro da história que foi assim, ele conduziu a pessoa, o cara que era amigo dele, a Máscara, né? sair para poder se esconder, para poder fugir lá da situação, e ele indicou o caminho, levou até que o cara despencou lá do penhasco, do palácio, lá do alto, lá da janela, e virou, certamente, né, durante muitas outras encarnações, um inimigo dele, ferrenho, e só vieram a se ajustar É. nessa reencarnação Quando atual. Divaldo tomou o caminho do bem, né? Quando Não foi Divaldo só o caminho do bem, porque mesmo decidiu, Divaldo tomando o caminho do bem, ele vivia aprontando, vivia perturbando Divaldo de todas as formas. E foi quando Divaldo recebeu uma criança que tinha sido abandonada na porta lá da mansão do caminho, que ainda não era a mansão do caminho onde era, uma casa, né? E ele perguntou: você vai adotar essa criança? Você vai ficar com essa criança? Essa criança é feia, você vai conseguir? Ele, vou adotar, vai ser minha filha. Diz, mas você vai conseguir amar uma criança feia desse jeito? O obsessor falava para ele. Ela é muito feia, tu vai ficar com isso aí, ainda se desfazendo, né? Ele falou assim: eu vou amá-la, eu vou aprender a amar, eu vou amar essa criança, ela vai ser minha filha. Aí ele falou: então agora nós começamos a Nos entender. deixar de lado as nossas diferenças, porque essa É. criança era minha mãe, foi Amém. minha mãe. Então, viu? quando Divaldo, né, de coração, disse que aceitava receber aquela criança como filha e que ia amá-la como filha, o obsessor recuou. Mas ele, assim, ele parou de fazer, de atrapalhar Divaldo, mas ainda levou um tempo Se para depois afasta. ele se tornar amigo. E eles se tornaram amigos e ele trabalhou muito tempo com Divaldo. Ainda enquanto desencarnado, ele ajudou Divaldo em muitas situações, trabalhando com Divaldo desencarnado por conta dessa história. Mas olha só, quantas encarnações, quantos séculos se passaram dessa perseguição. Emmanuel tem um trecho de um texto dele que ele fala exatamente isso. Às vezes, um ato nosso impensado gera consequências para dias, meses, séculos e às vezes milênios. Ele usa essa palavra, milênios. Exatamente. Arrastou, né? E quantas outras encarnações de Divaldo ele não deve ter sido prejudicado por esse espírito, que ele também causou mal, quer dizer, não foi de graça, né? Houve uma situação em que eles acabaram se colocando desse jeito. Miriam Simone, queria fazer um comentário, só que até que você comentou assim, até que o espírito, o obsessor desista. Eu acho que a palavra não é desistir, ele se reajuste. No exemplo que a Geórgia deu, dá bem para a gente entender. Ele não vai desistir enquanto ele não entender que o maior prejudicado é ele. E os dois não se reajustarem. Os dois, ou os três, ou os quatro, né? Aí a gente não pode também, não sabe. Então, isso é uma coisa, né? Por isso que é tão demorado o processo. Você vê, o Divaldo foi Às vezes inclui encarnações, mais de uma pessoa, como é aqui o caso, às vezes não mais de um é? obsessor, é Não que é? preciso trabalhar todos esses obsessores. Todos, Então, eu é encarnado, o né? que eu falei, é uma coisa bem complexa na É, da doutrina não é espírita, simples, né? não. Podemos, É, gente? Mais alguém quer posso colocar falar mais alguma alguma? coisa? Claro, com Dá certeza. tempo? Boa Claro. noite, desculpa o atraso. Boa noite. Olha só, houve uma outra situação também em que Divaldo contou que aconteceu com ele e em que ele sofreu um ataque de uma legião de uma vez imensa, que não queria Essa que eu o não sei, não. espiritismo. Essa eu não sei, não, gente. Eu lembro disso, eu Eu li isso. assisti, Eu li isso, Solange. e que ele ficou completamente ele ficou fora de si, entrou em transe, entrou em.
A palestra foi feita, ele estava chegando na cidade. Não, Ele ele estava estava num hotel, partindo não foi? Ele estava num hotel, né? de um hotel e depois partiu da cidade. Demorou para ele conseguir sair. Foi Joana que juntou uma legião do bem para ajudá-lo Ah, a tô lembrando. conseguir despertar, entendeu? Foi isso Porque mesmo, eu lembro. ele entrou em sintonia e não conseguia sair. Foi uma legião realmente muito bem comandada, muito já preparada, que veio em cima dele, que veio contra ele, provavelmente, com certeza, males do passado, e que a coisa foi muito difícil, levou muitas horas. Ele falou que ele chegou, viajou de avião, tudo, ele estava totalmente mediunizado. Ele estava numa situação horrível, entendeu? Isso aí E que a que Solange está falando é interessante pelo seguinte: Divaldo já estava nesse caminho que ele vem traçando. Ele não era vamos dizer assim, um desconhecido como nós. Ele já tinha essa caminhada dele dentro da doutrina Ele espírita abriu alguma quando isso brecha, né? É o aconteceu. que ele falou, ele abriu alguma brecha. Quando isso aconteceu, que a Solange está relatando aí, eu me lembro que eu li, quando eu fui preparar o estudo do Divaldo, eu li exatamente isso aí que ela falou. Podemos, Gente, gente? ou ele abriu uma brecha, mas existe uma outra vertente. Ou então ele foi testado por algum momento, né? Da, até pela tarefa dele, porque a tarefa do Uma Divaldo é prova, uma uma missão, né, prova. gente? Não é uma É, tarefa comum como mediunidade de nós, prova, né? né? Então pode ser, Mediunidade de né? prova. E aí, então, já que falamos de Divaldo, né? No livro Na Trama das Trevas, Divaldo nos diz que e essa legião, falando de legião ainda, é um agrupamento que, como ocorre na Terra, que tem um chefe e se destina a uma finalidade coercitiva, uma finalidade de opressão e de coação. É como eles resolvem, né? Entre aspas, resolvem os problemas. E esses espíritos, eles se reúnem para eleger um comandante. E Divaldo conta nesse livro que eles vão buscar esse comandante lá nas regiões trevosas, aqueles espíritos bem arraigados no mal, que gostam de fazer o mal, que ainda se comprazem no mal, e que que a pior facção terrestre está longe de imaginar, de conceber a realidade do que ocorre nesses domínios, desses agrupamentos, dessas legiões do mal. No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda fala isso, né, dos cursos para influências. A Eles são Miriam sempre treinados, né? lembra. Eles Como é são que chama? treinados. Tem um curso. Não, é Escola dos Vingadores, Escola dos é Vingadores. André Luiz no livro Ação e Reação. Não é Pois é. o Não, professor Manuel fala sobre isso, mas o que mas o você André está Luiz falando é da Escola dos Obsessores, Ah, tá. que eles Dos fazem Vingadores. cursos, gente. É dos Vingadores, eles fazem cursos, Cursos, é. porque É eles vão por isso que a buscar. gente não ensina. Eles são especialistas, né, na arte de Sim. de hipnotizar. A gente viu lá, né, que na Eles vão subjugação já buscar acontece isso. eles vão buscar na gente alguma coisa que é central em nós e que a gente não tem muita defesa, né? é o que eles Então, o chamam de desejo, ele desejo chama de central, desejo né? central. O desejo central em nós, né? E aí que eles pegam a gente. É Eles isso fazem aí. curso, Alguma coisa que gente. ainda não conseguimos resolver com a nossa consciência, né? E ele continua: não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que do que se imagina. São dezenas de milhões, olha, gente, dezenas de milhões de legiões de criaturas de ambos os planos,
que se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras. São dezenas de bilhões de criaturas que estão em simbiose, trocando esses fluidos umas com as outras. E aí ele pergunta nesse mesmo texto: e o Pai misericordioso, ele permanece indiferente a tudo isso? E ele responde: não. Incessantemente, ele convida ao despertamento, por encarnados e desencarnados. Incessantemente, né? A espiritualidade faz esse trabalho. E nós, encarnados também, abrimos, através de textos, de leituras, esclarecemos sobre esse assunto, né? E quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem fugas, sem ganchos psicológicos ou transferências, colocar a culpa no outro, né? Romper-se-ão as algemas da obsessão, ensejando o encontro do ser com sua própria consciência e o descobrimento de si mesmo e das finalidades da existência corporal. Então, gente, não é uma situação muito fácil de ser resolvida, que a gente já viu, não. E nesse mesmo livro, ele diz que nessa reunião lá dos espíritos inferiores, era para eleger um soberano, né? E aí, no primeiro discurso desse soberano, ele fala assim, ele estabelece um programa denominado As Quatro Verdades. E as quatro verdades eram o sexo, o narcisismo, o poder e o dinheiro. Ou seja, essas quatro verdades consistia na maneira de nos dominar através dos nossos vícios morais, né? Da maneira como eles conseguiriam chegar até nós através dos nossos vícios morais, de onde poderíamos tropeçar, de onde poderíamos abrir brechas, né? E ele explica: o sexo, o homem é um animal sexual que se compraz no prazer. O narcisismo é filho predileto do egoísmo, o pai do orgulho, da vaidade, inerentes do ser humano. E o poder tem prevalência na natureza humana. A ambição da riqueza, o dinheiro, mesmo mascarada, supera a falsa humildade. E o conforto amolece o caráter, desestimulando os sacrifícios. E quem poderá resistir a essas quatro verdades? Legítimas verdades, chama de legítimas verdades. Então, ele traça um programa de ação para esses espíritos inferiores, baseado nos nossos vícios morais, e onde poderemos tropeçar, onde eles têm que estar atentos que poderemos tropeçar, não é? Tudo entendido até aí, gente? Podemos continuar? Então, a gente já viu a primeira parte que fala das legiões, né? E aí a gente vai para o segundo parágrafo aqui. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: ide. Eles, saindo, foram para os porcos. E logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Eu vou terminar. Pode passar, Georgia. Faltou um pedacinho aí antes de entrar na... E vem também, gente, desculpa, eu esqueci desse pedacinho. As graves consequências da subjugação. Estado de insanidade moral. A loucura. O Bezerra de Sanidade Menezes. mental, né? Mental. Bezerra de Menezes, ele escreveu um livro que fala loucura
espiritual e loucura orgânica. Ele usa esses dois termos. E esse livro, ele vem, no começo do livro, é um livro de fácil entendimento, muito fácil entendimento, e ele é dividido em 3 etapas. Primeiro, ele vem provando, através de todos os estudos que já foi feito no Espiritismo, que existe o Espírito. Na segunda parte do livro, ele vem falando e que esse espírito ele pode sim influenciar os encarnados. E depois, na terceira parte do livro, ele vem falando sobre a obsessão. E no finalzinho, quase acabando o livro, ele fala da experiência dele com a obsessão. Ele tinha um filho obsediado, um filho bonito, jovem, estudante de medicina, e que, de repente, ele começou a ter problema mental. E aí, ele levou o rapaz em todos os especialistas, os mais famosos especialistas da época. E ninguém descobria uma causa orgânica para essa, vamos colocar assim, entre aspas, loucura do rapaz, dessa insanidade mental do rapaz. E ninguém descobria, e então Bezerra recorre à reunião mediúnica, né? E ele fica sabendo que o rapaz estava sendo obsediado e que esse obsessor estava muito, com a ideia muito fixa em vingança, arraigado mesmo na ideia de vingança, muito difícil de conversar com ele, de entendimento com ele, enfim. Então, numa noite, dessas pessoas que estavam sempre presentes a essas reuniões mediúnicas, na hora do momento da oração dela, é mostrado para ele, através do obsessor, o motivo dessa obsessão cruel sobre o filho de Bezerra. Ele vê, então, o médium vê esse obsessor num cárcere imundo, ele sangrando muito, preso por correntes. E aí o obsessor fala para ele, é isso que ele fazia comigo. E o obsessor diz que a vingança seria para Bezerra e para o filho, porque Bezerra e o filho estavam juntos nessa história, nessa época que ele voltou e mostrou para o médium. Os dois estavam juntos, mas que Bezerra ele não conseguia atingir, mas que ele ia atingir o filho, porque atingindo o filho, ele atingiria também o pai. E depois de muito pedir, de muito orar, de várias e várias reuniões mediúnicas, esse obsessor diz para Bezerra que ele iria deixar o filho dele em paz, mas que o filho dele ia morrer. Que quando ele se afastasse do filho dele, ele ia morrer. Porque a simbiose já era tão grande e os fluidos dele já tinha prejudicado tanto a parte orgânica do rapaz que ele não ia resistir sem a convivência com esse obsessor. Então, Bezerra vem falando isso, é um alerta esse livro, porque antigamente muitos casos de obsessão eram tratados como loucura, realmente, né? Os pacientes eram levados para as clínicas, recebiam choques, eram tratados com medicação forte, e aí Bezerra escreve esse livro que fala sobre como ele usou o termo obsessão orgânica ou obsessão espiritual. E ele esclarece muito bem nesse livro esses dois termos,
E é um livro que vale a pena ser lido porque é muito fácil o entendimento. Então, a gente não pode esquecer que esses amigos espirituais, esses inimigos espirituais inferiores, eles são, sim, capazes das maiores atrocidades. Então, Miriam eles Simone, afastam. essa Oi. história do bezerro eu não conhecia, né? Para mim é uma Tem um novidade. livro, E eu vou procurar ele aqui, que está no meio e do o menino livro. desencarna em seguida ao afastamento, ele fala Aí isso? aí o obsessor disse para ele: eu vou deixá-lo em paz, mas você corre para casa para pegar ele vivo ainda. Ah, foi E quando assim, de chega em imediato? Tem um vídeo do Divaldo contando essa história também, depois eu passo aí no grupo. Ah, Eu legal. também já ouvi, e é Quando ele chega exatamente isso. Quando quando ele ele chega chega, em casa, o menino já estava desencarnando. Olha mas ele consegue ainda falar com o pai e, e é livre do obsessor, então ele estava em seu perfeito estado mental e consegue falar com o pai e diz que ele sabia que ele tinha feito muita coisa errada, mas que não era ele não conseguia se desvincular dessa influência. E ele se despede do pai, ele consegue ainda chegar e pegar ele vivo ainda. olha E é só. isso, gente. Então, não nos esqueçamos disso, né? De que eles são capazes, sim, de muito mais do que a gente pode pensar, igual o Divaldo fala ali. São preparados, eles são espíritos preparados para isso, né? Miriam No, Simone, bota o nome, repete o nome do livro, por favor. deixa eu ver aqui. Depois eu procuro, Georgia, porque agora eu já passei o papel para lá. Estou cheio de papelzinho aqui. Ok, ok, tá bom, Eu falou. coloco lá no grupo e tudo, sabe? Tá E bom. aqui, vamos continuar então, as graves consequências da subjugação. Então, a gente já falou, né, essa grave consequência, que de acordo com o tempo que esse obsessor fica ligado, as consequências realmente podem ser gravíssimas. E ele provoca o afastamento do convívio social, e na política, ele provoca a discórdia, a tirania, no comércio, a ambição e o egoísmo, nas ciências e religiões, o orgulho, a vaidade, o dogmatismo, a intolerância, o fanatismo. Então, a gente vê que as consequências não é só para o obsessor e obsediado. Também os agrupamentos e instituições sofrem a ação dos obsessores. Até cidades inteiras, né? Há uma obsessão coletiva em alguns lugares, né? A gente não vai entrar nesse tema, mas existe, sim, tá, gente? Vamos, pode passar, George. E o diálogo de Jesus com os obsessores é o que a gente já falou, né? Com efeito, Jesus lhes disse: sai desse homem de espírito impuro. E perguntando-lhe qual é o teu nome, respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. A gente já falou, acabou de falar sobre esse assunto. E pode passar, então, já esclarecemos esse assunto sobre legião. Legião. O que entendemos por legião? Consciências oneradas em culpas e desacertos. Está lá na página inicial, de numerosas reencarnações. Pode passar. Vamos indo para dar tempo. Então, a gente vai terminando o nosso estudo. Deixa eu ver. Faltou falar sobre a manada de porcos, né? Porque aí nesse texto aí da FEB ela não falou, mas no livro fala. E esse pedacinho que ele foi, que eu acabei de ler, que os espíritos inferiores pediu para ser mandado pela manada de porcos, e já expliquei lá em cima que Amélia Rodrigues nos diz que sim, esse lugar era um lugar de romanos e gregos e que por isso essa manada de porcos era o meio de Porque era muito comércio. árido, né? Porque era muito árido Comércio, o eu local e já não tinha como, isso. né, E ter esse aqui é que eu agricultura. falei, gente. Tá aqui, ó, o programa estabelecido pelos soberanos da treva. Isso aqui já tá aqui anotado, eu não me lembrava que estava aqui no estudo.
mas eu anotei, eu já falei. Pode passar. O poder, sexo, narcisismo e o dinheiro, a riqueza. Pode passar. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueça de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo por trabalho e vigilância até a vitória final. Já falamos sobre isso também, né? Estamos cercados por uma pleiade de espíritos e o vigiar e orar do mestre não foi à toa, né? Pode passar, George. E a manada de porcos aí, ó. O objetivo da análise de Kardec define o pensamento espírita a respeito. O fato de alguns espíritos maus terem sido mandados meter-se em corpos de porcos é contrário a todas as probabilidades. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos no país onde esse animal inspirava horror e não oferecia nenhuma utilidade para alimentação. E a gente já viu aí, já achei num texto de Amélia Rodrigues explicando isso, acabei de falar, que era uma região muito árida, de gente com uma situação financeira muito boa e que era um meio de comércio, esses porcos, né? Não é por ser mal que um espírito deixa de ser um espírito humano, isso aí é muito importante, embora tão imperfeito que continue a fazer o mal, depois de desencarnar, como fazia antes. O espírito, como ele é aqui na Terra, ele desencarna e não vai virar anjo, né? A gente já comentou isso várias vezes, né? Ele vai para o mundo espiritual da mesma maneira que ele está vivendo aqui na Terra. E é contrário a todas as leis da natureza que ele possa animar o corpo de um animal. Ao contrário a todas as leis da natureza que um espírito humano possa animar o corpo de um animal. É preciso, pois, ver nesse fato a existência desses exageros tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição, ou talvez uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Amélia Rodrigues nos diz: esses espíritos foram mandados para a manada de porcos, como eles pediram, e eles estavam tão irritados, esses espíritos estavam tão irritados que eles provocaram, sim, que os porcos se jogassem no precipício. Mas os porcos se jogaram não por simbiose, por afinidade, isso não existe. O espírito humano não vai animar o corpo de um animal. O nome disso é metempsicose, né? Antigamente até se acreditava nisso, que um espírito humano desencarnado podia animar o corpo de um animal, podia voltar como um animal. Mas hoje em dia, com os esclarecimentos da doutrina, a gente sabe que isso é impossível. Então, esses espíritos estavam tão enfurecidos que eles foram capazes, sim, de fazer com que esses porcos se jogassem dali, mas não por simbiose, por eles estarem coabitando o corpo de porcos, não. É por intuição que os animais fazem isso, né? É igual no livro dos médiuns, conta a história de um cavalo que não conseguia passar de maneira nenhuma numa parte de uma estrada. Então, eles agem por intuição, não porque eles estão ligados, vamos dizer assim, a um espírito humano. Pode passar, George. E aí a gente chega a recomendações de Jesus ao final do texto. Recomendações de Jesus ao gadareno, após libertá-lo dos obsessores. Após a libertação do processo obsessivo,
o gadareno pede a Jesus para permanecer junto a ele. Então, Jesus consegue a cura do gadareno e ele quer acompanhar Jesus, como registram o Marcos e Lucas. Jesus, porém, o recomenda: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Ele queria acompanhar Jesus, mas a gente já estudou isso. O primeiro compromisso nosso é com a nossa família. E esse endemoniado, ele estava separado da família dele muitos e muitos tempos. Lembra que ele vivia no cemitério? Estava separado da família dele. Quando a gente lê o texto de Amélia Rodrigues, vocês vão entender. Então, Jesus queria que ele se reconciliasse primeiro com a sua família, com seus entes queridos, para depois ele tomar uma outra decisão. Foi por esse motivo que Jesus não deixou que ele acompanhasse. E aí, as pessoas que estavam cuidando dos porcos, né? Pode passar, George. Eles, então, correm para avisar o dono dos porcos o que tinha acontecido e espalha pela cidade inteira o que tinha acontecido. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, aqui está dizendo, está explicando o ato do mestre não ter deixado que o gadareno o acompanhasse. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas a parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, será chamado a ele no momento oportuno. Era uma semente, né, que o mestre tinha deixado ali, né, nesse lugar onde a vida ainda era muito obscura, muito. Vamos lembrar que a gente, nessa época do mestre, era uma época de lutas, de conflitos, e esses espíritos que viviam ali. Deixa eu ver se é o próximo, Jorge, se fala sobre isso. Eram espíritos ainda arraigados nessas influências negativas, nessas influências espirituais inferiores. Como percebemos as influências espirituais no nosso modo de pensar? Vem uma pergunta para nós, né? A gente consegue perceber essas influências espirituais no nosso modo de pensar? É o que nós falamos lá no começo. Às vezes essas influências são tão sutis que a gente não consegue perceber, não. Não consegue perceber que há um espírito nos influenciando no pensamento ali naquele momento, né? Apesar de sabermos que somos influenciados a todo momento por eles, né? Passa, Georgia. Aí a resposta vem aqui no... O influenciado pode ter consciência ou intuição de que alguém está interferindo no modo de pensar, mas tal interferência psíquica nem sempre é claramente percebida, pois a ocorrência é mais sutil. Mas na fascinação tem consequência mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, está falando do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, do que o médium escreve. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula.
aqui está falando de um médico obsediado, de um médium obsediado, né? Que ele não consegue perceber essa influenciação, muitas vezes, né? Não consegue perceber. Mas eu acho que, às vezes, se o médium for bem orientado, me ajudem aí se eu estiver errada, se ele for bem orientado, viver os princípios do Evangelho e estar por dentro de tudo que acontece, né, na obsessão, eu acho que ele vai sim conseguir relacionar o que é dele, o que ele está escrevendo e o que não é de outro espírito, né? Ele vai conseguir perceber essa influência ruim de outro espírito. Mira, no caso Miriam, da fascinação é um pouco mais complexo do que isso, né? Porque, olha, a fascinação, né, o tema que a gente está falando, consequência muito grave, porque é uma ilusão. O médium não percebe. Ele não percebe e ainda há desavenças no grupo. Ele briga com todo mundo, porque todo mundo tá contra ele. Ele acha, né, que todo mundo está contra ele. Aí traz a coisa pessoal. É muito sério. A confiança cega, ó. O médium fascinado não acredita que esteja enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega e o impede de ver o embuste de compreender o absurdo do que escreve. Não vê, quando todo mundo está vendo, né? A fascinação é Por complicada. isso que a, fa- na obsessão simples você tem que prestar atenção, Sim. né? Por isso que a gente precisa se avaliar, orar e vigiar, né? Aliás, é vigiar e orar, porque você precisa observar, porque depois que se instala, aí é mais complicado. Difícil. É isso aí. tem duas coisas que eu queria voltar aí. Pode falar, Essa Gil. parte, o próprio Haroldo chama atenção de algumas quedas que ele já teve, que uma deles foi até o filho, dando o trânsito, né? Em que ele ia xingar o motorista que deu uma fechada nele, e que o filho virou para ele e falou: Você está abrindo o vidro, pai? Você vai xingar? E se for Sim, você alguém já que contou. assiste às suas palestras? E ele mesmo comenta isso nas palestras dele, e ele fala que tem mais gente, tem mais palestrantes no umbral do que o seguidor, muitas vezes. É verdade. E outras coisas que vêm, quando a gente fala na manada de porcos, a gente sabe que a metempsicose não é aceita por nós, pela evolução, pelos estudos todos, mas ainda várias correntes religiosas aceitam, hoje em dia, né? Não pelo respeito à vida dos animais, mas por essa possível coisa da questão do Buda mesmo, que ele não matava nenhuma formiga porque teria uma alma ali humana, teoricamente, que voltou como formiga, que voltou como um ser mais inferior na escala da evolução física, né? Então, assim, esses sinais, eles muitas vezes não são muito claros. Eles são bem difíceis de ser percebidos e muitas vezes a gente se pega. E outra coisa que eu percebi, uma terceira coisa ligada agora também. No caso aí, ele destruiu uma manada de porcos. Eu já vi acontecer em loja, tá? De entrar uma pessoa com como parece aquela nuvem negra de desenho animado, entendeu? E para tudo, para o computador entrava, a copiadora Xerox para de funcionar, tudo para de trabalhar e só retorna ao normal
quando as coisas, quando a pessoa se retira e retira aquelas energias do local. E aconteceu comigo, inclusive recentemente eu contei da questão do posto, que eu peguei um suicida, que eu conversei com diversas entidades que estavam ali se apresentando uma atrás da outra e tudo mais. Quando eu saí, meu carro tinha quebrado, entendeu? Há uma espécie de vingança, não apenas tinha dado defeito no motor, um defeito que eu tive que mandar para o mecânico para trocar peça, tudo. Entendeu? A energia é muito pesada, muito, muito, muito. Entendeu? Então, ela não age apenas na psique humana, ela age em outras áreas também, porque é tudo metafísica. Então, assim, age em vários níveis. A gente falou nisso no quadro anterior, né? Quer ver? Volta aí, George, que fala que os obsessores são capazes, sim, de produzir efeitos sociais. Lá mais atrás. Mais. Não. Agora vai ser difícil achar esse quadro. Vai. A gente acabou de comentar isso, que esses obsessores são capazes, sim. No comércio, aquele quadro aqui. Não, não é aí. Não vamos achar agora o quadro. Depois a gente vai. Volta em casa. Vê de novo e volta em casa, Solange. Porque vai ser difícil, a gente está quase terminando. Aí, acho que é aí. Aí, ó. Também os agrupamentos e instituições sofrem a ação dos obsessores, dos espíritos. Não precisa ser só obsessor dos espíritos inferiores. Não é verdade? São vibrações, né, gente? São vibrações, e ela está presente em todo lugar, em todo momento. Se o espírito é mais elevado, vai ser uma vibração superior. Olha os casos que a gente tem aqui dos livros. Como se sente bem com a presença de um espírito superior. Quando o espírito é inferior, é lógico que vai ser o contrário, né? A ação dele, a influência dele, os fluidos dele vão nos causar, sim, reações. Miriam Simone, você tem 3 minutos, tá? Tá, pode passar. Eu quero terminar. Vai, Jorge. Então, eu vou contar aqui rapidinho, vou ler rapidinho, vou até ler rapidinho o texto da Amélia Rodrigues, esclarecendo essa passagem. E eu não está na íntegra, eu tirei só um pedacinho que fosse nos explicar melhor aqui o versículo. Ela fala que este homem, o endemoniado, bem jovem, entregara seus prazeres de toda a ordem, lapidando, gastando, esbanjando o patrimônio familiar. De tal sorte, cometera loucuras e desvios, e seus pais sucumbiram à vergonha e o horror. Por isso, os parentes o detestavam. Expulso da cidade, passou a viver entre as cavernas esburacadas da rocha e entre os sepulcros, os criptos sepulcrais. O povo, aí ela vem explicando, né? Que o povo liderado pelo dono dos porcos, eu estou passando rapidinho, foi ao encontro do mestre e dos seus, do mestre e dos apóstolos, com pedras, era normal nessa época, né? Nas mãos para os expulsarem. Então, o povo, ele estava acostumado com a vida que eles levavam, né? De luxúria, de prazer, de rebeldia, Então, eles não queriam a presença do Cristo ali, naquele lugar. Então, era mais fácil eles expulsarem o Cristo do que se converterem à doutrina do Cristo, né? Ao evangelho do Cristo, a maneira com que o Cristo propunha a mudança de vida, né? Então, eles se armaram de pedras e foram expulsar o Cristo dali. E Cristo vira as costas e vai embora. É quando o gadareno quer acompanhá-lo.
e ele não deixa naquele momento, ele precisava primeiro se reajustar com os entes queridos. Mas, depois de algum tempo, esse gadareno, reconhecido, passou a auxiliar. Olha o que aconteceu com ele, o que foi livre do obsessor. Ele passou a auxiliar os sofredores, sofredor que também fora amado, amou, trabalhando pela implementação do reino de Deus. Então, ele passou a seguir o mestre. Esse gadareno, ele se converteu à doutrina do mestre. E ali estava, então, que eu falei, estava plantada a semente do mestre, né? Para mudar aquela região. É a mesma coisa que Paulo fez, né? Paulo, pregando o evangelho, quando o evangelho não era bem aceito em algum lugar, ele se retirava daquele lugar. Mas uma ou outra pessoa sempre tocava, o coração dessa uma ou outra pessoa era tocado pelo evangelho. Então, ele sempre deixava, ele dizia, ele sempre deixava a semente plantada naquele lugar. E terminando, amigos, o homem, na sua estruturação físico-psíquica, é uma grande bateria, criando e acumulando cargas elétricas, com o que influencia e é influenciado. Olha aí, Ai, esqueci o nome dela. Quem acabou de falar comigo, Georgia? Solange, Solange, Hã? Solange, Solange, aí, Solange, a grande carga elétrica que todos nós temos. É como uma bateria, criando e acumulando cargas elétricas, com quem influencia e é influenciado. Todo sentimento é energia estática, todo pensamento é criação dinâmica, e toda ação é arremesso, com todos os efeitos. E se for uma ação ruim ou boa, sempre ela vai voltar para nós, carregadas de todas as vibrações que passam que passa por ela. Carregando todas as vibrações, né? Cada indivíduo assim, cada individualidade assim, conforme os sentimentos que nutrem na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém na mente, atrai ou repele, constrói ou destrói, através das forças que emite nas obras, nas palavras, nas atitudes, com que se evidencia pela instrumentação que lhe é própria. Isso aí, esse pedacinho já explica bem o que a nossa, meu Deus, Solange trouxe para nós, né? Nós carregamos uma grande carga elétrica, um grande magnetismo, e dependendo da nossa conduta, essa carga vai ser positiva ou negativa, trazendo todas as consequências, né? Pode passar, Georgia. Georgia, se conduzes o problema da obsessão com a lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior que te ajustas depende da tua própria renovação. Nós comentamos isso. A lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas se não for usada, não adianta. E nós vimos nessa passagem que o gadareno endemoniado soube muito bem usar essas lições que ele recebeu do mestre, né? Ele propagou essas lições e passou a agir no bem de todos. Pode ir, Georgia. E aí, a gente termina com uma frase muito importante do Evangelho do Mestre, que se fosse seguida por nós desde há mais de 2000 anos, evitaria esse tipo de, como vou dizer, evitaria a obsessão, né? Reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. É muito mais fácil, amigos,
nos reconciliarmos, sermos humildes e nos reconciliarmos com o nosso adversário aqui ainda, enquanto estamos encarnados, porque um adversário invisível é muito mais perigoso. Então, amigos, é com isso que eu termino. Se não guardarmos nada do que foi dito aqui, guardarmos só essa frase do nosso mestre e refletirmos sobre ela, já teremos conseguido absorver tudo que foi dito aqui. Obrigada a todos. Boa noite. Então, muito obrigada, Miriam Simone, pelo estudo, pelo esclarecimento. E vamos partir agora para a nossa prece final. E eu vou convidar a Solange para ela fazer a nossa prece. Solange, você pode fazer a nossa prece final? Posso, me dá só uns segundos. Ok. Jesus, nosso mestre, que veio até nós para nos tocar, nos alertar, nos ensinar, que tantos vem enviando ao correr dos tempos, a mesma mensagem, com a mesma missão. Gratidão imensa por esse momento de profunda reflexão, por esse momento de grande penetração no íntimo de nosso ser, e que consigamos sempre a harmonia e a paz internos, e que espelhemos isso no nosso mundo físico ou espiritual, onde vivemos, onde estivermos, para que todos consigam começar a perceber pelos nossos atos e palavras, ações e emoções, como se melhorar e como se aceitar com suas limitações e comecem as suas individuais caminhadas. Cada um no seu passo, cada um na sua velocidade, mas que ela desperte em cada vez mais seres humanos, encarnados, desencarnados, onde estiverem por esse nosso mundo e por todos os que estão por aí. Agradecemos muito a Meimei, mentora dessa casa, pelo todo o apoio concedido. Um assunto extremamente denso, preocupante e que nos dá um grande alerta de que nós estamos muito longe da perfeição e que o vigiai e orai deve ser praticado a cada instante da nossa caminhada, a cada instante da nossa vida. Obrigada, Miriam Simone, muito bem intuída, muito bem pesquisado o trabalho. Obrigado a todos pela participação e aos desencarnados aqui presentes estudando conosco. Que sejam todos sempre muito bem-vindos, quando a finalidade for por bem. Que assim seja, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria e no carinho de Meimei. Amém. Então, é isso. Obrigada, Solange, pela sua prece. E vamos encerrar o nosso estudo de hoje com mais um aprendizado aí e um alerta para nossas vidas. É isso aí.